Gente, hoje eu estou aqui para gerar polêmica. Porque eu estava pensando, existem três tipos de pessoas que têm comportamentos que eu acho muito estranho. E eu não consigo entender esse tipo de comportamento, sabe? Por... E aí eu vou explicar o porquê. A primeira, são três tipos. A primeira, é claro que eu escrevi, né? Porque eu esqueço. As pessoas que falam assim: ah, eu não gosto de comemorar datas tipo Páscoa, Natal, nem essas datas comemorativas, porque para mim, na minha opinião, são datas criadas pelo comércio. E, a... e aí eu até concordo, são datas criadas pelo comércio. Só que, na minha percepção, todas essas pessoas que normalmente falam isso são pessoas que chegam no Natal, Ano Novo, Páscoa, elas não vão fazer ceia, elas não vão fazer nada disso, mas elas vão se juntar para tomar cerveja, para beber. Elas vão se juntar para beber. Só que aí elas vão falar assim: ah, eu não gosto de fazer ceia de Natal, isso é uma coisa que foi criada pelo comércio, eu não gosto de fazer. O problema, gente, é que eu não entendo por quê. Primeiro, porque elas se juntam para beber. Mas, mas eu também fico pensando: o que eu ia falar mesmo? Então, olha só, mas eles não estão certos. Aí elas falam: ah, são datas que são criadas pelo comércio e eles só querem lucrar. Essas datas não são realmente importantes, eles fazem isso apenas para ganhar dinheiro. Só que, na minha percepção, não tem nada a ver com dinheiro. Ah, mas para fazer qualquer coisa você gasta dinheiro. Eu acho que não, porque, por exemplo, um Natal. Ah, eu não comemoro o Natal por causa das partes religiosas, mas aí você vai ver todo mundo comemorando, então você não vai ficar lá na sua casa sem fazer nada. Mesmo que não seja da sua religião, você vai se juntar, vai beber, só não vai comemorar a intenção. Só que eu não consigo entender por que essas pessoas não se aproveitam dessas datas para criar memórias. Por quê? No final, na vida, mesmo que você fale assim, fulano teve Alzheimer e não se lembra de nada, as memórias antigas, elas permanecem. As que vão são as recentes, mas as antigas permanecem. Então, eu acho que é muito importante as pessoas criarem tradições. Se você, por exemplo, no Natal, todo Natal no dia 25, a gente vai e faz um passeio em família. A gente vai, sei lá, jogar bola. Você não vai gastar dinheiro para jogar bola, você só vai tirar o tempo para você poder sair, mesmo que você não queira gastar com isso. Ou então a gente faz um piquenique, ou então, todo Natal eu vou e faço um tipo específico de bolo. São memórias e tradições que você está criando com a sua família, que você está criando para gerar memórias. Entendeu? Eu acho que não tem nada a ver com o tanto que você gasta ou o porquê que está sendo comemorado. Só que eu acho que é importante que as pessoas se aproveitem dessas datas, porque pensando, se você for parar para pensar, existem, por exemplo, passou um ano daquela última data, então você está ali em um ano. E aí algumas falam assim, depois que meu pai ou minha mãe morreu, eu não gosto de comemorar mais Natal, não gosto mais de comemorar Ano Novo. E aí eu fico pensando, gente, se existir o outro lado, a pessoa deve ficar com muita raiva, porque deve pensar assim, poxa, eu aqui e doida com uma festa e essa pessoa não comemora porque eu tô aqui. Não, eu entendo. Calma, mas também é assim. Você tem um ano que você perdeu a pessoa. Mas depois disso, depois que passou a parte dolorosa do luto, mesmo que você não faça uma festa muito grandiosa, você precisa comemorar que você tá um ano a mais vivo. E aí a pessoa, mas eu comia frango com meu pai e aí eu não quero mais comer frango porque eu lembro dele. Só que seu filho não vai viver isso, você vai impedir o seu filho de comer o frango e ter a tradição de que comia o frango com você, porque você perdeu e ele também perdeu. Só que ele não vai ter as tradições porque você entende? Eu não sei, não sei se estou explicando certo, mas, por exemplo, o meu avô sempre criou tradições com a gente.
E aí muitas pessoas da minha família falam assim que não gostam de comemorar porque se lembram dele, só que ele perdeu os pais dele também, e deve ter sido muito difícil, tão doloroso quanto pra gente. E mesmo assim ele criou as datas e criou as tradições com a gente. Então, na minha percepção, seria injusto eu não passar essa tradição adiante. Seria injusto eu não passar isso para meus filhos. E eu também, isso me faz pensar também, porque tantas pessoas, gente, tantas pessoas, é que a gente vive meio que quando numa bolha, né? Hoje, por exemplo, eu estou saudável, mas por muitas vezes eu passei datas no hospital. E, e você já pensou tantas pessoas que vivem no hospital, pessoas que não tem nada, não tem nenhuma possibilidade de comemorar uma data? É muito triste. A família que fica parada, porque eu acho que não tem coisa pior do que você ver uma pessoa que tá doente e aí você realmente não vai comemorar, porque vocês estão passando por um momento difícil. Então, quando tudo isso passa, eu não vejo sentido para não comemorar, eu não vejo sentido para você seguir sua vida, sabe? Então, eu não sei, deve ter alguma percepção, alguma justificativa dessas pessoas. É que a maioria das pessoas que eu conheço que jogam essa justificativa são pessoas que chegam no Natal, eu não quero mais fazer ceia, mas vão beber cerveja. E os seus filhos, eles não vão ter a tradição que era antes porque você não quer comemorar mais, é isso, sabe? Então, o mais importante, não tem nada a ver com dinheiro, gente. Existem várias coisas que você pode fazer com sua família que não vai gastar dinheiro. Claro que se tiver dinheiro vai ser tudo muito melhor, né? Quem não gosta de gastar, de comer coisas boas ou de ganhar presentes, quem não gosta? Só que você pode criar tradições, tipo, todo dia 25 a gente sai e dá uma volta, todo dia 25 a gente senta na sala e joga Uno, sabe? Esses tipos de coisas, porque assim, eu tenho problema de memória e as minhas memórias antigas são muito boas e eu não tenho muitas memórias novas. Então, para mim, o que me sobrou foi as tradições. E aí eu fico pensando, e se você não passa isso adiante, o que vai sobrar lá na frente para os seus filhos e para o resto das pessoas, sabe? São coisas assim que eu não consigo entender. Eu tô bronzeada, né? Já perdi o foco, já. Eu tô bronzeada, né? Eu fui nadar. Aí eu não gosto muito de passar protetor solar, aí eu queimo bastante. E aí, é isso. Essa é a primeira, sabe? Que eu não consigo muito entender. Eu não sei se as pessoas vão também entender o que eu quis dizer. A segunda coisa é pessoas que não gostam de comemorar aniversário. Gente, eu tenho muito ódio dessas pessoas. E mais uma vez, não tem nada a ver com festa, não tem nada a ver com dinheiro. Gente, você tem que comemorar. Mas eu não gosto de comemorar porque eu tô ficando mais velha, eu tô tendo ruga, eu vou comemorar isso. Gente, cada ruga que a gente tem, cada pelanquinha que a gente nasce, assim, isso quer dizer que você dá um ano a mais de vida, sabe? Porque tem tanta gente. Claro que se você é uma pessoa assim que existem pessoas que têm muito problema de saúde, que tá passando por, se você está passando por um momento difícil, ou pessoas que a vida inteira teve problemas de saúde e que não tem muita, assim, que sempre está preocupado, é normal você não querer comemorar e você também não pode exigir que pessoas assim comemorem, né? Porque é muito fácil você falar assim, vamos comemorar Natal se a pessoa está passando por um momento muito difícil, comemorar o meu aniversário se a pessoa está passando por um momento muito difícil, ela não quer comemorar. Só que pessoas saudáveis, que têm um emprego, pode não estar ganhando bem, mas tem um empreguinho, está conseguindo sustentar a família ou sustentando com dificuldade, e não tem nada a ver com fazer festa, não. É você ter alguma tradição do seu aniversário. Não, nem que se for. Olha, no meu aniversário, eu e a minha família se juntam no sofá e vai fazer uma oração. É só isso. Você tem essa mania, sabe, que as pessoas têm de, não vou comemorar meu aniversário. Você está envelhecendo, mas aí elas ficam tristes porque elas estão envelhecendo. Só que não existe, eu não consigo ver tristeza nisso. Eu vejo tanta felicidade, não sei se é porque desde os 20, com 20 anos eu quase perdi minha vida. E desde então eu sou tão grata por estar viva,
que eu não consigo entender pessoas que não conseguem comemorar aniversário, sabe? É uma coisa que não entra na minha cabeça. Gente, é um ano que você tá vivo. Ah, mas eu não gosto de festa, não gosto da casa cheia, me dá uma crise de pânico. Você não precisa fazer uma festa. Você precisa ter uma tradição, você precisa ter alguma coisa que você faça com as pessoas, pelo menos que você ama, porque existe, nem se for uma pessoa que você ama muito, que você vai querer estar lá do seu lado. Então, cria uma tradição, cria uma memória com essa pessoa, porque a minha avó, quando ela tinha Alzheimer, e quando eu lembro que uma das coisas assim que eu tinha com ela, que todas as vezes, no final, né, quando ela estava mais velhinha, assim, todas as vezes que eu encontrava com ela, mesmo que demorasse 1, 2 anos, não demorava tanto isso pra ver ela, mas mesmo que passasse um ano, que a gente não morava na mesma cidade, mesmo que passasse um ano, todas as vezes que eu encontrava com ela, eu sentava e perguntava duas coisas. Como que ela conheceu meu avô e como que ela fez o vestido dela de noiva. E ela, a única coisa que ela tinha era a memória do passado, sabe? A única coisa que ela não conseguia nem se lembrar de ir no banheiro, tadinha. Ela não conseguia nem diferenciar a comida mesmo, assim. Tinha muita coisa que ela não lembrava o nome nem do que ela estava comendo. Só que a memória dela, antiga, era o que mantinha ela vivendo. Sem aquela angústia, sem aquela. É, angústia tem, tá? Porque uma coisa que as pessoas não sabem é que a gente que tem problema de memória, mesmo que a gente não se lembre o motivo, a gente tem aquela angústia e aquela tristeza. Ah, não tô bem, tô sentindo que tem alguma coisa de errado. Você não vai saber o que é, mas você vai sentir, sabe? Mas o que tirava um pouco isso, sabe? Essa ansiedade dela de não conseguir entender quem são as pessoas que estavam na volta dela, era lembrar do passado, era lembrar do que ela tinha vivido, sabe? Então isso daí era uma coisa que eu sempre fazia. Todas as vezes que eu via ela, eu perguntava do vestido de noiva dela e de como que ela tinha conhecido meu avô. E, e ter essas. Ai, peraí um pouquinho, que o celular tá descarregando. E ter essas memórias, sabe? Ter coisas assim é o que vai te manter vivo. Então, se você ter tradições, por exemplo, eu tenho um problema assim de memória, às vezes chega assim no Natal, se a pessoa me avisar, eu não sei que aquele dia é o Natal, eu sei que tá chegando, mas eu não sei que aquele dia é o Natal. Mas mesmo assim, eu sempre crio, sabe, tradições com os meus sobrinhos, com meu filho, com meu marido, com a minha família, sabe? Eu tenho aqueles momentos, sabe? Aquelas coisas que eu crio, aquelas memórias que eu crio, que eu sei que hoje muitas delas eu não me lembro, mas que lá na frente pequenas partes delas vão ser o que vai me manter, porque obviamente se eu tenho um problema de memória agora, quanto mais velha eu ficar, pior vai ficar. Então, é óbvio que eu trabalho muito isso, mas eu sei que eu vou precisar dessas coisas, dessas memoriazinhas, dessas coisinhas, que é o que vai me fazer feliz lá na frente. Que era o que fazia minha avó feliz, se lembrar do passado, sabe? Então eu não consigo entender essas pessoas que falam, nossa, eu não gosto de comemorar aniversário, eu não gosto de comemorar nenhuma data especial, eu não gosto de fazer nada. Ah, no máximo que a gente faz é sentar, tomar uma cerveja junto, gente, mas e as crianças? E aí você vai lá e fala assim, ah, e a gente senta e toma cerveja, mas aí um dia você toma com um vizinho, outro dia você toma com outro vizinho, aí você toma com uma outra pessoa, com um amigo de serviço. Só que, e as pessoas que você ama? O que você cria com elas? É isso, sabe? Então, por exemplo, eu tenho uma tradição que todo aniversário, não importa de quem seja aqui na minha casa, eu sirvo o café da manhã, sabe? Na cama. E eu acho importante isso. E eu faço questão que tenha o meu café da manhã. E aí, mesmo que, por exemplo, o dia meu marido trabalha, eu faço meu café da manhã e mando eles me entregar ou deixar lá pronto, sabe? Eu compro as coisas, eu faço o que eu quero comer e aí eu deixo lá. E eles têm que manter a mesinha pronta para quando eu te acordar, entendeu? Tem que ter. Agora, esta é a mais polêmica de todas, que é as pessoas que falam: eu não gosto de dar presentes. Por exemplo, para os meus sobrinhos, para o meu filho, eu não gosto de ficar dando presente porque eu quero que eles gostem de mim pelo que eu sou e não pelo que eu dou para ele. Essa frase é muito bonita. Só que, mais uma vez, não tem nada a ver com o presente em si.
e sim com a simbologia. Por quê? Ah, minha irmã, por exemplo, não gosta que eu dou presente para meus sobrinhos. Só que a forma que eu tenho de mostrar para ele o quanto eu conheço ele é dando presente. Aí você vai falar assim: ah, mas aí você está estragando ele. Não, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com presente caro. Sabe, por exemplo, com meu irmão. Sempre chegar a data assim de dar um presente de aniversário para ele, eu sei exatamente o que ele está precisando. E eu sempre, ou então eu vou pesquisar, procurando antes, porque eu sei o que ele gosta. E aí, e não é sempre que eu tenho dinheiro para dar presente bom, porque a gente é pobre. Então, o que, que eu faço? Eu vejo o que a pessoa gosta. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Meu filho, ele adora ganhar surpresa, tipo, comida, tipo assim. Ele gosta de comer. Não, mas tipo assim, ele adora quando eu faço o prato preferido dele. Isso para ele já é um presente. Então, toda vez que ele, sei lá, foi bem numa prova, aniversário, alguma coisa assim, eu faço as coisas que é o prato dele preferido. Isso para ele é o presente. O meu filho, eu não tenho o negócio de ir lá e falar para ele: olha, eu vou te dar um computador, eu vou te dar um celular. Quando ele me pede, a gente dá. Roupa é o normal, a gente não deixa faltar, mas, por exemplo, eu não tenho esse negócio ele tinha isso quando era pequeno, mas hoje ele está em uma outra fase. Então, ele não tem esse negócio, tipo assim, no Natal eu ir lá e dar um presente para ele, ou no aniversário eu ir lá e dar um presente para ele. Não tem isso. Mas por quê? Eu posso dar? Claro que eu posso. Só que ele, para ele, o que agrada ele não são coisas materiais, são comida. Entendeu? Porque as coisas materiais, normalmente, ele já tem tudo. Mas o que agrada ele, o que deixa ele feliz, é comida. Então, se eu chegar com uma caixa de chocolate, se eu chegar com um prato preferido de comida, se eu levar ele para jantar, se eu comprar pizza, esse é o tipo de presente que ele gosta. Aí as pessoas pensam assim: ah, mas você gosta de ganhar presente? Não, não tem nada a ver com um presente. Se você me der um presente caro, não vai me fazer mais feliz. Mas você ter se lembrado de mim, ou escrever numa carta, alguma coisa, isso que vai me fazer feliz. E aí, igual meu avô, por exemplo, ele dava balinhas pra gente. Mesmo que, meu outro avô, mesmo que ele não desse o presente caro, ele dava as balinhas, ele se lembrava, na hora que ele foi comprar a balinha, ele estava lembrando da gente. Então, é conhecer a pessoa, saber do que ela gosta, entendeu? Não tem nada a ver com querer que a pessoa goste de você pelo que você dá para ela, e sim você mostrar para a pessoa que você sempre sabe o que ela precisa, que você está sempre prestando atenção nela, que você está sempre preocupado com ela. Eu acho que é muito isso. Eu, por exemplo, se vai falar assim, o que você gosta de ganhar? Eu gosto de ganhar meias. Eu adoro meias coloridas, por exemplo, meias com bichinhos, essas coisas, sabe? Eu gosto disso. Não é uma coisa cara. E, e é o que eu gosto. E aí, por exemplo, aí você chega aqui com, sei lá, com uma bolsa super cara, eu não vou ficar tão feliz se você chegar com um joguinho de meia. Por exemplo, um dos meus sobrinhos adora Fini. Então, o que eu sempre que eu vou no mercado fazer compra, no dia da compra, claro, eu trago Fini para ele, porque eu sei que ele gosta, não tem nada a ver com, aí é o aniversário dele, ou o Natal, alguma coisa, eu compro uma coisa de acordo com o que eu possa pagar, mas que eu sei que ele vai gostar, porque eu vou reparar nele, eu vou perceber o que ele gosta. Então, esse meu sobrinho gosta muito de Fini, e o meu outro sobrinho gosta muito de fantasia. E aí, o que eu faço? Eu sempre crio, dou fantasias para ele, sabe? E aí, por exemplo, quando eu não posso pagar, porque às vezes a fantasia é cara, e aí eu crio outras formas de agradar ele. Ele passa sempre as férias aqui comigo. E aí eu tenho a tradição com ele aqui na minha casa de fazer panqueca americana para ele. Então, todos os dias de manhã eu acordo, faço a panqueca americana, às vezes eu coloco chocolate, às vezes eu sempre coloco alguma coisa que eu sei que ele gosta. Eu faço balinhas daqueles de. Tipo bala de caramelo. Sabe, coisas que eu não faria normalmente na minha casa, que a gente não teria o hábito de comer, mas coisas que eu criei
para poder fazer com ele, entendeu? Então, assistir, fazer sessão de cinema, fazer coisas para comer na hora de assistir o filme, ou então, deixa eu ver o que mais. Por exemplo, ele passou o Natal comigo. E eu sabia que ele não ia passar Páscoa. Eu tinha chocolate na minha casa, o que eu fiz? Um ovo de Páscoa. E dei para ele comer comigo. Então, não tem nada a ver com, com dinheiro, na verdade. Tem a ver com as memórias que vocês estão criando. Então, não tem nada a ver com valor, eu não preciso pagar para os meus sobrinhos ou para o meu filho gostar de mim. Eu apenas crio lembranças com eles. Eu apenas reparo no que eles gostam, no que eles precisam. Então, eu acho que esses tipos de pessoas que falam assim, eu não vou dar presente porque a pessoa não vai gostar de mim só pelo que eu dou, não tem nada a ver. Na minha opinião, as pessoas têm que gostar de você porque sabe que você gosta delas. Então, se você dá presente para elas, é importante que você dê o que ela gosta, não alguma coisa assim pelo dinheiro mesmo, sabe? Eu não sei se eu expliquei direito, mas na minha opinião, esses três tipos de comportamento são comportamentos de pessoas que eu não entendo, sabe? Então é isso, gente. Eu resolvi fazer esse vídeo sobre esses comportamentos que eu não consigo entender.